Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, tá certo? Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai bendito, pedimos nesse instante a bênção do Senhor, em podermos, todos nós, ouvirmos a Tua palavra, por ela sermos edificados. Ilumina a nossa mente, o nosso coração e fala conosco nesta manhã. É o que pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como eu falei, hoje nós vamos fazer apenas aqui uma breve introdução. De hoje até Deus nos permitir, nós vamos estudar todo esse Evangelho de João, nos cultos pela manhã aqui na igreja. Então o ritmo vai ser aquele que Deus nos permitir ter. A gente vai para e passo, verso por verso, expondo, estudando, aprendendo e, obviamente, se deleitando com a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada a algo que é mais doce do que o mel, né? Mais rica do que pedras e ouro, pedras preciosas, o fino ouro. A palavra de Deus, irmãos, ela é essencial, ela é fundamental na nossa vida. E que todos nós tenhamos sempre o desejo no nosso coração de estudá-la, que a gente possa amar a palavra de Deus, guardá-la no nosso coração, colocá-la em prática na nossa vida. Antes de olharmos o texto propriamente dito, apenas situando-nos ao longo dos estudos, nós sempre vamos estar recorrendo ao contexto, à realidade aqui apresentada. O Evangelho de João, nós temos 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o 4º evangelho, e a divisão aqui de ter um primeiro, um segundo, a ordem dos livros, ela não está relacionada à sua importância, mas ela está relacionada, ao que tudo indica, a aquele que foi primeiro escrito, aquele que foi segundo escrito, a ordem cronológica da época em que foi escrito. E realmente o Evangelho de João é um dos livros mais tardios que nós temos no Novo Testamento, escrito já no finalzinho do século I. É sempre difícil nós cravarmos, irmãos, uma data precisa para os textos, não é? Ano tal, mês tal, dia tal, mas eu entendo que pensarmos por volta do ano 90 até o ano 95 é algo bem interessante. Então tenhamos talvez aqui na nossa mente, para um efeito didático, até porque a diferença de 2, 3, 4, 5 anos não vai fazer tanta diferença assim, vai fazer alguma diferença no contexto ali imediato, mas tenhamos talvez aqui na mente 90, né? A década de 90, o ano 90 na nossa mente. Então, finalzinho do século I. O autor deste evangelho, segundo a tradição, segundo os grandes estudiosos, não é o apóstolo João, aquele que escreveu Apocalipse também. É um apóstolo que está naquele círculo mais íntimo de Cristo, não é? Irmão de Tiago, filho de Zebedeu, chamado por Cristo de Boanerges, né? Os dois inclusive,
que significa filhos do trovão. Provavelmente essa expressão que nós encontramos lá, registrada em Marcos capítulo 3, versículo 17, chamando-os de filhos do trovão, provavelmente se refere ao temperamento desses dois, né? A impulsividade, a forma como eles agiam, até porque eles pediram em algum momento que descesse fogo dos céus, não sei se os irmãos lembram, para que consumisse, né, os publicanos, os fariseus, eu não lembro exatamente agora a categoria, a situação precisa, mas ao que tudo indica eles tinham esse espírito mais impetuoso mesmo. Todos dizem que João escreveu esse evangelho quando ele estava na cidade de Éfeso, vamos dizer assim, reconhecida como um tipo de capital da Ásia Menor nesse período, primeiro século, né? Depois ele é aprisionado, vai para a ilha de Pátimos, mas enfim, aqui provavelmente ele escreveu essa carta estando em Éfeso. Ali ele pastoreou a igreja naquela cidade, uma das maiores igrejas gentílicas, né, que existia naquela época. Entenda a igreja gentílica aqui, a igreja que é o que existia fora do território e da influência judaica, do território de Israel. Sempre é bom lembrarmos isso, né? Quem é o gentio? O gentio é o não judeu. Então, o judeu divide o mundo, não é? As nações todas dessa forma. Tem o judeu e todo o resto é gentio. Imagine que se nós brasileiros pensássemos dessa forma, né? Nós seríamos os brasileiros e o resto do mundo todinho os gentios. É assim que o judeu processava, e quando nós lemos essas expressões bíblicas e a história nos remete a essa realidade, nós precisamos ter isso também claro na nossa mente. Então esse evangelho, meus irmãos, o evangelho de João foi o último evangelho dos 4 evangelhos a ser escritos, né? Os 3 primeiros, inclusive, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos. Os irmãos que já leram a Bíblia, que gostam de ler a Bíblia e leem a Bíblia várias vezes, vão ver que o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são muito parecidos. Eu digo parecidos não apenas na narrativa de determinados fatos, não é? Sei lá, uma multiplicação dos pães e dos peixes, ou um outro milagre realizado pelo Senhor Jesus, ou o batismo do Senhor Jesus, mas eles são parecidos do início ao fim. A abordagem, não é muito parecida, apesar de serem diferentes. Eu acho que é um exercício muito sadio para nós que gostamos de estudar a Bíblia, nós lermos os 4 evangelhos numa perspectiva de uma única história, tentando sempre pensar na unidade. A diferença aqui seria o ângulo. Imaginemos, você vai tirar uma foto. Vamos tentar imaginar aqui para eu explicar o que eu estou querendo dizer aqui. Você tem uma cena que você vai tirar uma foto. A cena não é a mesma? O ambiente não é o mesmo? Mas dependendo do ângulo que você usa a sua câmera, a foto vai sair de um jeito, ou a foto vai sair de outro jeito. Mas os 2 jeitos não se contradizem, eles se complementam, não é? Hoje, com a nossa tecnologia, é possível, inclusive, tirar fazer uma imagem de 360 graus, né? Giratória, você vai girando, aí você vê aquela imagem, aquela figura, praticamente todos os ângulos. Eu digo praticamente porque ainda tem o superior, ainda tem o inferior, são muitos os ângulos que a gente enxerga. Então, quando nós olhamos para os 4 evangelhos, nós precisamos ter na nossa mente a ideia da unidade. Eu digo isso porque, em alguns momentos, você vai abrir lá no evangelho de Mateus e ele vai fazer a narrativa de uma cena, e você vai abrir a mesma cena no evangelho de Marcos e você vai ver uma diferença na quantidade de peixes, na quantidade de pães, num detalhe, não é? Aqui, num detalhe acolá, que não significa contradição. É importante dizer isso porque algumas pessoas, principalmente aqueles que gostam de atacar a Bíblia,
né, gostam de dizer que a Bíblia é contraditória. Na realidade, não há nenhuma contradição em nenhum dos evangelhos. Na realidade, eles se complementam. São ângulos diferentes. Se você pega, por exemplo, o evangelho de Mateus, Mateus, quem era Mateus? Mateus foi um discípulo do Senhor Jesus, mas judeu. Ele era um funcionário público do Império Romano, não é? Um publicano. Tá saindo? O som, mas está desligado aqui nas caixas. Tá saindo na transmissão? Som, ei, voltou. Muito bem. Retomando aqui, irmãos, se nós olharmos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, eu estava dizendo isso, ele é escrito por um judeu, chamado para ser discípulo, chamado para ser apóstolo, funcionário público, e ele então vai escrever uma biografia de Cristo, porque nós precisamos entender isso também. Qual é o propósito dos evangelhos? Apresentar a Cristo, não é? Aqui, os 4 evangelhos são narrativas que nos apontam para Cristo. É uma biografia do Senhor Jesus, só que por ângulos diferentes, não contraditórios, complementares. Guarde essa informação que ela é fundamental, tá certo? Mateus, nós vamos ter aí o ângulo, a abordagem de um judeu, que vai estar preocupado em apresentar a Cristo como sendo aquele Messias que o judeu esperava. O judeu não esperava o Messias, né? O descendente de Davi. Tanto é que você pega o Evangelho de Mateus, os sinóticos de um modo geral, e a gente vai ver que eles trabalham a genealogia de Cristo. Por que eles trabalham a genealogia de Cristo? Porque é importante, por exemplo, para o judeu entender a genealogia, porque a genealogia faz referência às profecias lá atrás do Antigo Testamento. O Senhor Jesus, por exemplo, ele tinha que ser descendente de Davi. Se ele não fosse descendente de Davi, ele não era o Messias que o judeu esperava. Então, quando nós olhamos e lemos o Evangelho de Mateus, é a história do mesmo Jesus. Veja, é o que eu estou dizendo, é a mesma cena sendo fotografada, só que do ângulo de um judeu que nesse momento vai ter a preocupação de apresentar a Cristo como sendo o Messias que esses judeus esperavam. E aí pode existir nessa biografia, nesse evangelho em particular, algumas nuances que nos outros não vão existir por conta do objetivo ou do ângulo apresentado pelo seu autor. Lembremos sempre, inclusive, é um dado importantíssimo, que todos esses autores, eles são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São homens que escreveram com as suas limitações humanas, não é? Mas que foram todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Já quando a gente avança e vai para Lucas, Lucas não era judeu, era gentil. Lucas não era um funcionário público, era um médico. Agora, antes que você imagine um médico nos termos de hoje, não faça isso, tá certo? A gente sabe, por exemplo, que a gente não está voltando, Pedro, nem tanto atrás, há 2000 anos, mas, por exemplo, no Brasil Império, você tinha a figura aqui de um caixeiro viajante que era um cirurgião barbeiro, né? Então, quem era o médico, vamos dizer assim, entre aspas aqui? Era aquele cara que fazia um bocado de coisa, arrancava dente, fazia a sangria do povo, né? Cortava o cabelo, cuidava
do ser humano de uma forma diferente. Não existiam as especialidades e o avanço que existe na medicina hoje, apesar de que já há milênios atrás nós somos apresentados à cirurgia, né? A cirurgia de crânio, cirurgias as mais diversas. Então o médico era aquele que se dedicava no contexto da época, e a gente teria que estudar a medicina, como é que era a medicina, ou o que era a medicina no primeiro século, depois de Cristo. É isso que Lucas fazia, tá certo? Não era um médico nos termos de hoje. Ele era um gentil, ele escreve para os gregos comuns, para as pessoas comuns, e ele, de uma forma assim, bem interessante, ele foca muito na humanidade de Cristo. Ele vai usar, inclusive, o Filho do Homem, a ideia do Filho do Homem, é tentar mostrar que Cristo é um homem, ou o único homem que nasceu sem pecado. Isso para nós, ou para a revelação bíblica, também é tão fundamental, tão essencial, quanto saber a genealogia de Cristo, ou a ênfase dada lá atrás, no Evangelho 1 de Mateus, na perspectiva do Messias esperado pelos judeus, sendo o Senhor Jesus. Por que falar desse homem que não tem pecado é importante? Porque pelo primeiro Adão entrou o pecado, pelo segundo Adão entrou a salvação. Se fez necessário que um homem sem mácula, sem pecado, sofresse as tentações que o primeiro Adão sofreu, mas que não cedesse a essas tentações e chegasse até o ponto final da sua trajetória, a morte de cruz, cumprindo a lei de Deus. Então, porque Cristo cumpriu a lei de Deus, vamos dizer assim, a condenação da lei prevista para mim e para você não nos alcança, porque alguém pagou o preço. Inclusive o preço legal de cumprir a lei, como um ser humano perfeito que Cristo foi. Eu pulei Marcos, né, na minha análise breve aqui. Marcos já era apóstolo também, né? Marcos é interessante, você vai ler o Evangelho de Marcos, você vai ver um evangelho muito prático. Ele usa muito a expressão imediatamente depois, imediatamente depois. Veja, é a mesma história, é o mesmo Cristo, é a mesma cena narrada sob ângulos e perspectivas diferentes, que não se contradizem, que se complementam. Se você vê qualquer informação que aparentemente seja diferente entre um evangelho e outro, você vai resolver esse problema se na sua mente, ao invés de você achar que está diante de uma contradição, você entender que você está diante de duas narrativas que se complementam. A gente vai ver como é fácil, às vezes, até de resolver alguns problemas de divergência de narrativas nos evangelhos nesse sentido. E aí João é diferente dos outros três. João é diferente, até nesse próprio início que nós acabamos de ler. Se você pega, por exemplo, Mateus, vamos voltar aqui rapidinho, irmãos, a nossa Bíblia para Mateus. Mateus começa com a genealogia de Jesus, tá certo? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Veja bem, do ponto de vista do Evangelho de Mateus, ele começa a genealogia de Cristo a partir de quem? Abraão. Os irmãos estão vendo aí? Ele começa a genealogia de Cristo através de Abraão. É interessante essa abordagem. Família da aliança, família da fé. João, ele vai tratar da genealogia de Cristo. Eu vou dar esse exemplo, esse dado aqui, para a gente entender um pouco da diferença entre o Evangelho de João e os outros três. O Evangelho de João fala da genealogia de Cristo. Vamos voltar agora para o texto que a gente leu, tá certo? Ele fala da genealogia de Cristo? Fala. Mas ele voltou para onde? No princípio. Essa expressão no princípio, você já leu ela em algum lugar na Bíblia? Aonde foi que você leu? Gênesis, capítulo 1, versículo 1. É a mesma expressão. Óbvio, lá está em hebraico, aqui está em grego. Mas a ideia é a mesma. Então, qual é a grande preocupação de João ou o grande objetivo desse evangelho? Apresentar Cristo como Deus. Isso faz toda a diferença.
porque isso mexe com a fé de uma forma impactante e de uma forma impressionante. Então ele também vai tratar da genealogia, mas ele volta lá no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então ele volta à figura de Jesus, genealogicamente falando, historicamente falando, através das eras, não na figura de Abraão, ou não na figura de Noé, não na figura lá, figuras mais atrás, mas ele volta a figura do Senhor Jesus na história, dizendo que o Senhor Jesus já existia, já estava presente lá no início. Alguns e muitos, talvez até comentaristas bíblicos, historiadores, estudiosos das Sagradas Escrituras vão dizer que o Evangelho de João é como se fosse assim o topo da construção da revelação de Deus a respeito de Cristo Jesus. E de fato, o Evangelho de João, meus irmãos, é fantástico. É um dos livros mais importantes da Bíblia. Eu não sei quantos aqui vão lembrar disso, aqueles que são mais antigos na igreja, mas era muito comum, e ainda deve ser em alguns círculos, aí, em algumas igrejas, antigamente nós distribuíamos porções da Bíblia, não só folhetos, mas às vezes livros. E um dos livros mais distribuídos para a evangelização é o Evangelho de João. E não é à toa. No Evangelho de João nós temos expressões consagradas. No Evangelho de João nós temos textos consagrados. João 3,16. Quer mais clássico do que isso? Talvez o clássico dentre os clássicos, não é? Deus amou o mundo de tal maneira. E tem muitos outros. A gente vai estudar isso, meus irmãos, ao longo dos próximos meses. E vamos perceber a riqueza desse Evangelho, que tem como propósito apresentar Cristo como sendo o Verbo que se fez carne. Tem como propósito de apresentar Cristo não numa perspectiva do Messias apenas que vem para salvar. Obviamente que Jesus também é isso. Não tem a perspectiva de apresentar Cristo como sendo um ser humano sem pecado. Não tem o ângulo, não é, abordado, a perspectiva abordada, não é tentar apresentar Cristo de uma forma prática para o homem comum do século I. Mas o objetivo do evangelista, o objetivo de João aqui é apresentar Cristo como sendo o Deus que se fez carne. O Deus que se fez carne. Essa é a abordagem de João. E aí ele se torna um evangelho diferenciado dos outros. E aí ele se torna um texto imprescindível. E aí ele se torna um texto precioso para a vida da igreja ao longo dos anos, fortalecendo a nossa fé, despertando a nossa fé, robustecendo a nossa fé em Cristo, entendendo que Cristo não é apenas aquele personagem histórico. Interessante que essa tem sido uma abordagem de muitas pessoas. Se vocês seguem aí as ideias, as ideologias, não é? Por exemplo, da teologia da libertação, um movimento que se instala, não é, fortemente na América Latina, década de 70, década de 80, talvez já na década de 60 com algum resquício, alguma coisa, e vem se fortalecendo, atingindo igrejas tanto do âmbito reformado como a Igreja Católica Romana. E uma das características dessa teologia é a forte ênfase no Jesus histórico, na figura do Jesus histórico. É uma forte ênfase em, eu até diria, em diminuir, eu vou usar essa expressão mesmo, diminuir Cristo a apenas um personagem histórico, não é? E aí eu faço a abordagem do Evangelho como sendo uma abordagem histórica e simplesmente histórica. Quem é o evangélico? É quem dá comida ao pobre. Eu não estou dizendo que o evangelho ou o evangélico ou o seguidor de Cristo não deva dar comida ao pobre. Eu não estou dizendo que o Senhor Jesus não se preocupou com os oprimidos, com os pobres, com os necessitados. Nós vamos ver nos 4 evangelhos que essa é uma marca registrada do Senhor Jesus, enquanto aqui esteve. E um ensinamento forte dele, inclusive, para a sua igreja. Essa é uma marca da igreja primitiva. Se continuarmos a narrativa e formos lá para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver uma igreja que também se preocupa com essas pessoas.
com os menos favorecidos. O problema é quando eu restringo todo o Evangelho, circunscrevo todo o Evangelho a essa realidade. O problema, meus irmãos, às vezes que nós temos, enquanto seres humanos, é que a gente nunca troca o ruim pelo bom. A gente sempre tem a tendência de trocar o ruim pelo nada. Deixa eu explicar. Ora, a igreja está falhando no cuidado às classes menos favorecidas. Qual é a forma de corrigir isso? Trabalhar para que a igreja faça isso, mas sem esquecer do espiritual. Sem esquecer da outra parte. Hoje nós cantamos na Igreja Evangélica Brasileira músicas que não refletem a verdade bíblica. O que é que nós vamos fazer então? Para de cantar as músicas. Ou seja, eu estou trocando o ruim pelo nada. E aí eu estou diminuindo, eu estou restringindo. Então, teologias falsas, como essa teologia da libertação, elas são um equívoco histórico, porque elas restringem a perspectiva do Evangelho à figura de um Jesus histórico. Na realidade, ela sofre forte influência do materialismo dialético, né, de linhas marxistas, que trabalham e pensam o mundo sempre nessa ideia de conflitos. Para aquela pessoa que pensa o mundo da perspectiva marxista, o mundo vive em guerras, tudo é guerra. Né? Então, assim, o proletariado sempre está em guerra, né? O empresário está em guerra com o funcionário, o dirigente do governo está em guerra com o povo, e aí surgem os desdobramentos, tá certo? O homem está em guerra com a mulher. É nesse contexto que, por exemplo, surge o feminismo. O que é o movimento feminista hoje? Não é aquela ideia da luta por alguns direitos que são legítimos e que eram desrespeitados. É por isso que eu digo, o contrário do ruim não é o nada. Né? Porque se o machismo é ruim, por que o feminismo seria bom? Eu vou para o outro oposto? Fazer o oposto daquilo que eu digo que é ruim? Né? Então veja, a lógica dialética, essa lógica de guerra, tem gerado alguns Frankensteins, não é, na nossa sociedade e tem nos feito perder algumas essências que devem ser encaradas, irmãos, como fundamentais na nossa vida. Poxa, será que o mundo está em guerra mesmo, assim como essa turma disse que está? Será que não tem nenhuma outra forma de enxergar, de ver o mundo? Não é? Será que todos os homens estão em guerra com as mulheres? Será que todos os homens querem destruir, aniquilar? Eu, sinceramente, eu convivo com a maioria dos homens esmagadora que eu convivo, não é assim. Eu vejo, inclusive, o que me causa espanto às vezes, da incapacidade que nós temos de fazer leituras do mundo. Eu vejo, às vezes, por exemplo, aquela jovem, menina, adolescente, né, ingressando de cabeça nesse tipo de visão de mundo, porque isso é uma visão de mundo, de guerra, de conflito, machismo, feminismo, tal, empoderamento, não sei o que lá. Essa pessoa às vezes não... E aí eu vou falar especificamente para as meninas, para a Vitória, minha filha, para a Gabi, Luísa, as demais jovens da igreja. Às vezes a gente não consegue nem enxergar o exemplo da própria casa. O meu pai não é machista. Por que eu acho que o mundo vive em guerra nesse sentido? Se os exemplos que eu tenho são diferentes desse. É porque alguém ficou dizendo no meu ouvido que o mundo está em guerra, que o mundo está em guerra, que o mundo está em guerra. É porque essa visão do materialista, desse mundo físico, ela despreza o ponto espiritual. A teologia da liberdade, ela restringe Cristo a um ser histórico. E restringe o Evangelho a ações históricas. Nada mais contrário ao que o Evangelho de João nos ensina. Vejamos os primeiros versículos aí. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Veja, o texto começa a apresentar não apenas um Jesus histórico, mas um Jesus transcendente,
que vai além da história, que vai além dessa existência, que vai além dessa vida. Então, quem é o Jesus bíblico? É o Jesus histórico? Não. Ele também é histórico? É, mas não é apenas isso. E aí, irmãos, essas ideologias, essas falsas teologias, ela tem a sua raiz lá no Jardim do Éden. Elas seguem o modus operandi de Satanás, que com a meia-verdade constrói uma grande mentira. Porque, veja, se eu disser que Jesus foi um ser histórico, eu não estou mentindo. Quando Satanás disse a Eva que ela seria conhecedora do bem e do mal, ele também não mentiu, ou mentiu nessa parte. O problema é o que vem depois. O problema é quando eu vou aniquilar, depois de cativa a mente, depois de ganha o coração, com uma meia-verdade, não é? Com uma primeira verdade, a pessoa diz, não, tem sentido, é verdadeiro isso. Aí depois eu venho para destruir o resto. Aí Satanás vai lá na sua forma de agir, lá no jardim, e agora você vai ser igual a Deus. E aí então eu digo, Jesus é um ser histórico, é. Aí o problema, qual é o pecado depois? É apenas um ser histórico. Então, mas e os milagres? Não existem milagres. Mas e a revelação bíblica? Não existe revelação bíblica. Tudo isso é mito. Tudo isso é criação da igreja. Eu começo com uma fala interessante. Ora, ao longo da história, as mulheres foram massacradas? Foram. Ao longo da história, nós temos uma ação de dominação das mulheres? Temos. Como temos uma ação de dominação dos homens também. Ou vocês acham que só existiram dominação, só quem foi dominado foram mulheres? A história da humanidade mostra esses erros, esses equívocos. Qual é a forma de resolver isso? É a partir de agora, veja, poxa, as mulheres não têm direito de votar, as mulheres não têm direito disso, as mulheres não têm voz, beleza, nós vamos dar voz às mulheres. Isso é um ponto. O outro ponto é a partir disso eu dizer que nenhum homem presta. Essa é a parte satânica da coisa. A partir desse ponto eu começo a dizer que a figura masculina ou a masculinidade é o que existe de mais terrível. E aí o que é que nós estamos vendo na sociedade ao nosso derredor? É o declínio da masculinidade. Na realidade, ser masculino hoje é quase como um pecado, é quase como uma afronta. Me permita aqui, eu já estou preparando, quando voltar tudo 100%, nós vamos fazer um estudo, mas eu quero já indicar esse livro para que os irmãos leiam. Homens do Futuro. Se você não leu, lê esse livro. Douglas Wilson, editora Cleary, daquela mesma editora, mesmo autor, Jane, daquele livro que você me prestou sobre casamento. É uma série que ele tem. Esse livro é simplesmente fantástico, principalmente a primeira parte desse livro. Quando voltarmos, eu quero fazer um retiro, a gente vai todo mundo para casa. Quem tem os pais de menino homem, tá certo? Os jovens que ainda não são pais, mas que vão ser. Os homens, de um modo geral, para a gente estudar sobre isso, porque a gente precisa fazer um contraponto ao que tem sido ensinado de uma forma terrível na nossa sociedade. É mais ou menos assim, a masculinidade tóxica. Tóxica? Ai de nós se não fossem os homens. Eu me recordo de uns anos atrás, eu não lembro agora qual foi o país da Europa, onde se constatou que as mulheres de um dado local lá estavam sofrendo muito mais abusos. Quando eu digo abuso, é abuso sexual, estupro e tudo mais. Os maiores suspeitos era a comunidade dos imigrantes, de outras pessoas. Aí os homens daquela cidade fizeram um movimento para impedir isso. O que é que os homens fizeram? Foram para a rua fazer uma passeata, vestido de saia, com sapato alto, de batom e tudo mais. É assim que eu vou lutar contra o estuprador? Futuros homens. Eu disse o quê? Futuros homens. Desculpa, futuros homens. É assim que a gente luta contra um invasor? É assim que alguém vai, chega na sua casa
e quer violentar sua esposa e quer violentar sua filha, você vai usar uma saia, botar um salto alto, botar um batom e fazer um cartazinho contra a violência? Não. Não é assim que a gente resolve esse problema não, irmãos. A gente vai precisar da masculinidade para resolver esse problema. Veja, a gente está caindo num conto da carochinha que não é bom nem para as mulheres. Mas isso é uma história que a gente poderia tratar, tá certo, num outro contexto. O Evangelho de João, voltemos ao Evangelho de João. É porque eu me empolgo às vezes falando disso, irmãos, porque isso me angustia. Isso me angustia. Desculpem a digressão aqui, mas isso me angustia porque eu vejo como nós estamos perdendo as pessoas. Eu não falo só de jovens não, adultos também, todo mundo, para essas ideologias nefastas que têm afrontado a verdade de Deus. Não é? Homens e mulheres são bênçãos diante de Deus. Eu preguei no domingo passado, 1 Coríntios capítulo 7, a primeira parte. Você vê ali a igualdade que Deus apresenta dos dois intrínsecas. O homem não é dono do seu corpo, a mulher não é dona do seu corpo. Um está satisfazendo o outro, um está completando o outro. Eu não posso imaginar um mundo que vive em guerra. Eu não posso conceber a ideia de homem e mulher numa família, cônjuges estarem em guerra. Não, eles se completam. Essa é a visão bíblica. E se a Bíblia coloca papéis diferentes para a família, isso não significa dizer que eles têm valores intrínsecos diferentes. Porque na vida nós precisamos de papéis e de funções diferentes. Isso é a coisa mais lógica do mundo. Imagine se a partir de hoje todo mundo fosse médico. Seria uma coisa boa? A partir de hoje todo mundo é engenheiro. A gente só vai ter uma função no mundo. A partir de hoje todo mundo é cacique, não tem mais índio. A tribo se acaba. Porque tem que ter o cacique e tem que existir os índios. É a administração, é a formação. Agora, um leva vantagem sobre o outro, um é mais importante do que o outro, não. E aí, quando a gente lê, por exemplo, a legislação hebraica, nada mais, não existe legislação mais igualitária, mais justa do que aquela que Deus legou para o seu povo. Por melhores que sejam as leis hoje, por mais atuais que sejam as legislações hoje, não existe nenhuma que se compare à legislação hebraica. Nós queremos... Eu já estou na digressão de novo, nem voltei para João. Mas eu vou fechar. Nós queremos reforma agrária. É um absurdo a concentração de terra na mão de algumas pessoas. É de fato um absurdo mesmo. Apesar de eu defender a propriedade privada, e a Bíblia defende isso também. Mas veja, lá na legislação judaica do Antigo Testamento, tinha uma lei que dizia assim, depois de 50 anos, aquilo que você perdeu por má administração, por isso, volta para você. De 50 em 50 anos, reajustava tudo de novo. Porque são gerações lá na frente. Então, eu reajustava a pobreza, eu não permitia uma concentração de renda ad infinito. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não conhecemos essa legislação, nós não lemos a Bíblia, nós entramos na universidade sem conhecer a Bíblia, nós entramos na universidade sem conhecer aquilo que Deus disse, e aí os nossos professores também não conhecem isso, os nossos professores universitários nunca leram a Bíblia, e eles vão dizer que a Bíblia é um livro machista, sexista, misógino, andrógeno, esquisitógeno e tudo que você possa colocar no bolo desse negócio, sem conhecer a verdade, sem conhecer as legislações, e nós que não conhecemos também, às vezes é que nem lagartixa, né? Já viu a lagartixa? Aqui a gente fala catenga também, né? Que fica às vezes no muro só aqui, ó, com a cabecinha balançando, né? Tem gente que é assim, né? Tá bom, né? Seu rei mandou dizer, então, o rei mandou dizer isso, vai lá e faz, boca de forno, cara x. Seu rei mandou dizer, vai lá e agora defende o feminismo, vamos lá defender o... Seu rei mandou dizer que a gente precisa lutar contra os estupradores. Veste saia, bota um salto alto e passa batom. Tá bom, é assim a forma da gente lutar contra isso, então vamos fazer isso. São as distorções.
O Evangelho de João, ele estabelece de uma forma muito clara. Aí é campo de fé. Você acredita ou você não acredita? Mas ele estabelece de forma clara, peremptória, assim, inequívoca. Não tem como lutar contra isso. Que Jesus Cristo não é apenas um ser histórico. O Senhor Jesus Cristo é o Deus que se fez carne. Então nós não estamos falando de um personagem qualquer. Nós não estamos falando de um personagem histórico, que inclusive está sob ataque dos historiadores. Vocês assistiram o vídeo daquela turma lá da Secretaria de São Paulo? Eu não sei se o nome da psicologia é esse, ressignificando a história. Agora não é mais antes de Cristo, na concepção deles, e depois de Cristo. Agora é antes do tempo comum e depois do tempo comum. Veja, historiadores, qual é a alegação? A alegação é que o cristianismo não é a religião para todos e pode afrontar. Irmãos, sinceramente falando, tem coisas assim que beira ao ridículo, para não usar outro adjetivo. Então você aceita, você não aceita, é questão de fé, você quer ficar com Jesus histórico e simplesmente histórico e tão somente histórico, você quer restringir toda a sua visão de mundo cristã ao Jesus histórico, que você faça. Agora você vai ter que negar o Evangelho de João. Ou então você vai dar uma interpretação esdrúxula ao Evangelho de João. Tem uma turma aí que modifica isso, viu? Testemunho de Jeová e tal, que não aceitam a divindade de Cristo, modificam aqui a tradução, modificam as palavras. Jesus não é um ser histórico apenas. Jesus é Deus. Então João nos apresenta a deidade de Cristo. Senhor Jesus Cristo é 100% homem. Senhor Jesus Cristo é 100% Deus. Pastor, qual é a explicação da ciência sobre isso? Não tem. É matéria de fé. Eu não tenho como explicar que uma pessoa, um único ser, é 100% humano e 100% divino. Porque na nossa mente, na nossa forma cartesiana de pensar, da nossa lógica, um ser não pode ser 200%. Ele teria que ser só 100%. Porque para nós 100% significa tudo. Concorda comigo? E aí, você está envolvido 100%, significa o quê? Eu estou totalmente envolvido. Se alguém diz, não, eu estou envolvido 200%, o cara está exagerando, você está se envolvendo além do que você pode, porque você só atinge 100%. Ninguém atinge 110%. Outra digressão rapidinha. Nessas palestras, esse negócio aí de materialismo dialético, aí um estudante super inteligente perguntou assim para um professor, o que é que aconteceria se nós usássemos 0% do nosso cérebro? Procura depois esse vídeo, né? Na cabeça dele a gente usa menos de 0% do cérebro. E a pergunta dele é, se nós usássemos, ele acha que está abafando, 0% do nosso cérebro. Eu não lembro agora a resposta do professor, mas ela é divertida. Então, irmãos, na nossa lógica de pensar é 100%, só que Jesus é mais do que isso. Ele é 100% homem, 100% Deus. Aí eu entrei num campo que não é um campo da ciência, não é um campo da lógica, não é um campo da física, é o campo do transcendente, é o campo da metafísica, é o campo da fé. E nós somos cristãos porque nós temos fé. Nós não seguimos a cientologia, nós não seguimos outros tipos de religião que têm a ciência como Deus. Nós não temos a ciência como Deus. Então o Evangelho de João, ele vai fazer essa abordagem, e é isso que nós vamos estudar nos próximos domingos, às manhãs aqui na escola dominical. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí nós vamos ver aqui quem é Jesus, na perspectiva de João. E eu finalizo agora e vou desenvolver isso depois. Jesus era eterno, Jesus é criador, e aí nessa característica de criador e de eterno, são características do próprio Deus. Então Jesus é Deus, Jesus é a luz que dissipa, que afugenta as trevas. A gente vai tratar disso no próximo domingo. Hoje foi só uma introdução, contando com uma grande digressão, mas que com certeza
traz ao nosso coração reflexão e deve sempre trazer. Que Deus nos abençoe.